e acostumados a não serem incomodados por esse tipo de cobrança. Isso realmente aconteceu? Muito, doutor Ricardo. Na verdade, o político, ele conta com o recuo da população, ele conta com a indiferença, com a omissão e com a covardia até, né? No nosso caso lá, nós fomos ameaçados de morte. Agora, as pressões foram imensas, né? Telefonemas anônimos, ligações dizendo, olha, eu sei onde seus filhos estudam, essas coisas que... Intimidatórias, assim, né? Muito intimidatórias. Agora, é importante, por isso a importância da entidade. Quando você cria uma entidade e tem várias pessoas, esse alvo se dilui um pouco. Não é o Jorge, não é o Josmar, não é o Quizote, é a Amarribo. E o importante... Quando isso ocorre, quando as pressões, as ameaças ocorrem, o mais importante é você imediatamente fazer uma ocorrência e dar a maior publicidade possível. Divulgue-o o máximo possível, porque aí você vai estar dando publicidade e, claro, quem ameaçou vai pensar mais antes de fazer. Agora, nós fomos ameaçados no dia da votação lá, alguns companheiros foram com colete à prova de bala, estava tensa o clima, mas enfrentamos. Não há espaço para covardia, para recuo, não tínhamos mais como recuar, né? Se recuássemos, aí sim, além de sofrermos represálias e violência física até, nós não íamos conseguir o nosso objetivo. E graças a Deus, nada demais aconteceu, a não ser algumas ameaças, alguns empurrões, mas graças a Deus todo mundo saiu vivo, a cidadania saiu fortalecida. Aquela autoestima da população hoje é outra. Esse ponto eu gostaria de tocar também. O senhor fez uma colocação de um quadro negativo, né, que a população vinha aí com uma autoestima prejudicada, uma autoestima sensibilizada, e hoje como está esse quadro? Doutor Ricardo, a partir desse episódio surgiu-se um ciclo virtuoso na cidade. As pessoas passaram a frequentar as sessões da Câmara, a Santa Casa local estava com problemas de dívida, a população se uniu, foram lá no fim de semana, quem podia contribuir com dinheiro contribuía, quem não podia ia lá fazer o concreto, lá ajudar a reformar a Santa Casa. Tinha mais de 200 títulos protestados. Nós fizemos um leilão de gado unindo os fazendeiros da cidade, arrecadamos a verba, pagamos títulos protestados, limpamos, arrumamos a Santa Casa, a Vigilância Sanitária queria fechar a Santa Casa, conseguimos essa reforma, ampliamos a Santa Casa e hoje a Santa Casa está lá atendendo a população de forma muito eficiente. Que bacana. Apenas um exemplo de tantos outros que aconteceram lá. O Morro da Capela foi o primeiro projeto, o mote inicial. Mas, por exemplo, outro exemplo, a cidade, na entrada da cidade tinha um trevo em nível e acontecia muito acidente. Então houve uma pressão, houve passeata, levamos o projeto para o governo do estado foi lá e fez um trevo novo. Veja que, mais uma vez, essa parceria entre a cidadania, a população se envolvendo, o terceiro setor através da ONG e o poder público tem condições de mudar a vida da população, a vida da sociedade. Vocês contam também devem contar com serviço, com trabalho de voluntários, eu acredito eu. Sim, muito importante essa sua colocação, porque, doutor Ricardo, ninguém lá recebe um centavo, desde o presidente até a secretária, todos são voluntários. E para o senhor ter uma ideia, no ano de 2009 nós tivemos 13 mil horas voluntárias. Então isso aí é muito legal, porque é a população se voluntariando e participando da vida em comunidade. E também surgiu, doutor Ricardo, a Amarribo Júnior, que é a entidade que congrega os jovens filhos dos associados da Amarribo, que fazem seus projetos, fazem projetos de teatro, levam palestra contra drogas, visitam os bairros, tem o Círculo do Livro, que é uma biblioteca ambulante que eles organizam. Então, assim, criou-se sim um ciclo de virtuosidade na cidade e a população participa da vida em comunidade. Eu acredito, então, que com esse ciclo virtuoso aí, a qual o senhor fez referência, isso deva ter refletido, de certa forma,
na melhoria do nível político da cidade. Não tenha dúvida. As disputas pelos cargos políticos tendem a se elevar, tende a ficar mais concorrido? Ainda não chegamos no grau de maturidade de termos assim aquela vontade de as pessoas do bem começarem a estar se envolvendo na política, mas houve um upgrade, aí, um acréscimo no grau de politização, porque o pessoal participa das sessões da Câmara, está sempre discutindo os projetos da cidade e o andamento político da cidade. Estancou-se a corrupção. Interessante que houve a cassação de um primeiro prefeito, depois houve outra cassação e houve a cassação de 4 vereadores através do mensalinho, que eram os vereadores que queriam receber R$1.000 por mês para aprovar projetos do prefeito. Então, vejam que é uma luta incessante. E só com esses episódios que a população foi amadurecendo e vendo que efetivamente tem que participar. Por quê? Quando estancou-se a corrupção, interessante, começou a sobrar dinheiro para fazer as coisas. Então hoje a cidade tem tratamento de esgoto, a cidade tem o asfalto arrumadinho. Nós não temos problema de arrecadação no Brasil, nós temos problema de má utilização dessa arrecadação. Isso para mim é muito claro. Eu que já viajei o Brasil todo, tenho viajado muito em pequenas, médias e grandes cidades e está claro, nos lugares em que a corrupção foi estancada, começou a sobrar dinheiro para saúde, educação, segurança. Que bom. E, como foi dito, a Amarribo ela não pode desenvolver atividade partidária. Como segurar isso, doutor Jorge? Porque a Amarribo é uma associação, mas ela é feita de pessoas. Sim. De gente. E eu acredito que algumas pessoas, alguns simpatizantes, devam, ou pelo menos possam, ser cooptados ou ser seduzidos. Como controlar isso? Pois política a gente faz diariamente. Claro. Na nossa casa, quando a gente negocia com o nosso filho uma mesada, por exemplo. Nós estamos exercendo o poder de barganha, o poder de discutir lá salutarmente as questões. Só que, ao proibir a política partidária, nós não somos contra os políticos. Se alguém que está na Amarribo quiser se enveredar pelo lado da política, doutor Ricardo, então ele se afasta da Amarribo. Já tivemos 2 casos de pessoas do bem que viram que tinham vocacionadas e se afastaram da Amarribo para ser candidatos a vereador. Isso até é salutar, né, doutor? Isso é salutar. Aliás, a gente combate a improbidade para que, quem sabe, um dia a gente possa difundir a probidade. Nada impede que bons candidatos do bem saiam da Amarribo, prestem o seu serviço ao Amarribo, depois saiam da Amarribo e vão se candidatar a cargos de vereador, a prefeito. Isso é salutar, porque se ele estiver na Amarribo, enquanto estiver na Amarribo, ele com certeza terá que se pautar pela ética, pela moral, pela dignidade, pela retidão de caráter, né? Então, eu sempre falo quando viajo que, ao fundar uma associação, uma entidade, as pessoas têm que ter cacife ético e moral na cidade. Não pode começar a misturar política, não pode ingressar pessoas que não tenham esse perfil na cidade, porque senão a ONG não vai para frente. E não pode pensar em proveito próprio também, né? Tem que ter o senso do coletivo, né, doutor? Ainda que lá na frente a pessoa fale, vou me afastar e você candidato, tudo bem. Mas enquanto estiver ali prestando serviço à comunidade, prestando serviço à entidade, ele não pode estar sendo maior do que a entidade. Ele tem que estar prestando serviço voluntariamente. Eu digo, estar nesse serviço voluntário é um estado de espírito. Você tem que ser abnegado, tem que gostar e tem que fazer com amor e com carinho. Porque senão as pessoas percebem, doutor Ricardo. Quando a pessoa faz por interesse, visando algo ali na frente, não tem autenticidade, não tem respaldo, credibilidade. Por quê? Porque as pessoas percebem. Correto. Bom, estamos tratando hoje desse importante tema, combate à corrupção. Voltaremos no próximo bloco, dentro em breve. Obrigado por sua audiência. Programa OAB na cidade, hoje tratando do tema combate à corrupção, com o Dr. Jorge Sanches, que é presidente da Amarribo, Amigos Associados de Ribeirão Bonito. Falávamos no último bloco
da questão da vaidade. Eu pergunto para o doutor Jorge, tem lugar, tem espaço para vaidade dentro da Marribo? Pois é, sempre há, né, somos humanos e muitas vezes a gente pode deixar levar por alguns sentimentos de orgulho, de vaidade, mas a gente está sempre cuidando disso, doutor Ricardo. Quando um companheiro se sente um pouco cheio demais, a gente começa a dar um toque e fala, olha, claro que às vezes surge alguns momentos em que a pessoa fica deslumbrada e cabe aos demais colocá-lo de volta na terra, né? Mas acontece, às vezes acontece e a gente tem sabido lidar muito bem com isso. Não vou te dizer que não exista, existe. Em todos os lugares existe, né? Em todas as carreiras, em todas as entidades existe um pouquinho de vaidade. Mas a gente tem sabido trabalhar com isso. Nós temos um código de conduta, um código de ética, e a gente tem dosado muito bem isso. O que eu falo sempre para o pessoal, quando vai surgir uma entidade, que tem que se cuidar disso também. Porque às vezes a pessoa se deslumbra. Agora, a vaidade, ela é positiva desde que ela não seja com deslumbramento, né? O orgulho bom, o orgulho positivo, ele faz bem, porque faz você evoluir, né? Então, a gente tem, de vez em quando, dá um toque para alguns companheiros, falar, menos aí, porque... Eu fiz até essa pergunta, doutor Jorge, porque quando o senhor falava do começo da Marribo, o senhor fez menção aí às pessoas, os filhos de Ribeirão Bonito, que de lá saíram e se solidificaram, construíram suas carreiras. Eu pergunto, e a iniciativa popular de pessoas mais simples, elas também, essa iniciativa popular, ela foi importante, a adesão? Ou, porque muitas vezes o telespectador pode ficar com a falsa impressão de que isso só foi possível em virtude da união de pessoas poderosas. Nós precisamos até desmistificar isso. Ao contrário, doutor Ricardo, só conseguimos graças ao respaldo da população humilde, das pessoas simples, que viram em nós, apenas e tão somente, um instrumento. Líderes que ocasionalmente montaram a Marribo, mas, e eu sempre falo isso também, numa entidade, ela para dar certo, ela tem que ter todo o espectro social, desde as camadas das profissões mais simples, até as profissionais liberais, funcionários públicos. No caso de Ribeirão Bonito, só funcionou porque a população humilde gostou, comprou a ideia e participou. Sem eles, nada teria acontecido. Sem as mulheres, sem as pessoas humildes que deixaram suas casas lá, deixaram o comodismo de ver a novela das 8 para sair, para reivindicar seus direitos, nada teria acontecido. E hoje é um orgulho para a gente ver esse mix, essa mistura, porque somos todos iguais, somos todos amigos. Todos os anos a gente faz, no último fim de semana de julho, o encontro dos filhos e amigos de Ribeirão Bonito. E aí é uma festa, porque tem pessoas de todos os níveis sociais, de todas as condições econômicas, e todos somos iguais lá, muito amigos um do outro, e eles se sentem muito orgulhosos de estar envolvidos nesse conjunto de pessoas. Eu fiz questão de tocar nesse assunto, porque eu tenho certeza que, num dado momento, as provas da corrupção foram muito importantes, os indícios. E isso tende a vir de uma forma até sinuosa, né? Como isso chegou? Isso chegou às mãos de vocês através de populares, não foi? Sim, através de populares, funcionários públicos. Uma coisa que ocorre muito nas pequenas cidades, que é até de se entender um pouco, as pessoas elas têm medo de denunciar. Ou porque são funcionários da prefeitura, ou porque tem algum parente na prefeitura, tem medo de ser demitido, tem medo de represália. E pessoas humildes dentro da prefeitura de Ribeirão Bonito tiveram a coragem e a atitude cidadã de denunciar coisas que eles tinham acesso, que só eles tinham acesso, e a gente não poderia, talvez a investigação nem teria tido muito êxito se não fosse a coragem desses funcionários públicos que denunciaram. E pessoas da comunidade, pessoas simples, que levaram até nós algumas provas. Então, é fundamental esse envolvimento social, essa participação da população, em especial da população mais humilde, mais carente, é fundamental. Aqui na cartilha tem um dado momento aqui que vocês falam sobre sinais